Olá, seja muito bem-vindo à terceira e última parte do programa Clube Executivo. E agora quero falar acerca de auxiliares na comunicação. Meios que pode e deve de usar para poder dar um maior destaque na sua comunicação. O computador é o auxiliar mais utilizado hoje em dia, devido a ser possível utilizar tantas ferramentas ao mesmo tempo. As principais vantagens no uso de um computador residem basicamente nisto, na facilidade de poder atualizar, de poder emendar, copiar qualquer informação no momento, na hora. Também a capacidade de conciliar diversos meios ou tipos de auxiliares ao mesmo tempo, tais como imagens, texto, dispositivos, gráficos, sons, vídeos e tantas outras coisas, simplesmente usando um simples toque de um dedo para poder alternar todos esses meios de comunicação. Mas, claro que há sempre o perigo de a pessoa não saber dominar muito bem isso. Caso que a pessoa não domine muito bem a tecnologia, bem, por muito que conteúdo, informação que a pessoa ali tenha, mas se acontecer um imprevisto, um problema qualquer que surge, uma falta de energia, o computador ficou sem bateria, qualquer situação, não há técnica informática que lhe possa valer. Então é muito importante a pessoa saber dominar muito bem aquilo que está a usar. Existe também um outro risco que se pode correr, que é a pessoa desviar as atenções de todos aqueles que estão a ouvir, em vez da atenção estar na mensagem, acaba por estar no meio que está a usar. Acaba por desviar o centro das atenções para o auxiliar que está a usar. Imagina um computador todo XPTO, ou um tablet, ou um telemóvel. Enfim, em vez da pessoa comunicar usando aquele meio, aquele auxiliar, a pessoa acaba por estar a dar destaque àquele auxiliar. Claro, o foco da atenção foi desviado, a eficácia da mensagem, ela se perdeu. É por isso que é tão importante saber dominar muito bem a tecnologia que é usada na comunicação. Vamos ver agora alguns cuidados a ter na utilização de um computador. Imagine, está a fazer uma apresentação de um trabalho, a apresentação de um plano, de uma estratégia de vendas, de um novo produto, de um cronograma de trabalho, seja lá aquilo que for. Como agir nessa altura? Cuidados a ter com a utilização do computador. Bem, vamos ver então, imaginemos uma apresentação de um trabalho num determinado escritório, num determinado lugar. Antes de começar, quais os cuidados a ter? Antes de começar, verifique se tem toda a informação gravada em pelo menos 2 suportes. Ou seja, está no computador, ok, muito bem, mas quão importante é ter também num disco externo ou numa pen. Para o caso de o computador não funcionar, ou esqueceu-se do carregador, ou seja lá aquilo que for, poderá sempre ter o conteúdo ou usar o conteúdo num outro computador que lhe seja facultado. Então, é muito importante. Trabalhos de apresentação importantes devem de estar guardados em mais do que um suporte. Segundo, teste o seu material no equipamento que lhe disponibilizarem. Se for num determinado espaço que não é o habitual, nem que vá lá mesmo no dia anterior e vá, teste, experimente. Se tiver um computador que não seja o seu, experimente o computador. Mexa no computador. Porque se a apresentação for muito importante, você não pode correr o risco de chegar e as coisas não estarem bem. Não pode correr o risco de não fazer essa apresentação de negócios. Não pode correr o risco de chegar junto de um cliente, um potencial cliente, o qual lhe pode fechar uma encomenda muito boa e simplesmente porque não sabe muito bem mexer naquele meio, porque esqueceu-se de perguntar que tipo de computador era, então não consegui fazer a apresentação desse negócio. Isso nunca pode acontecer. Pense sempre nisso, que é conhecer os meios que vai usar, a tecnologia daquilo que vai
usar e salvaguarde sempre a informação em mais do que um sítio. Agora, quando começar, o que fazer? Bem, ligar o aparelho, isso é óbvio, é evidente, não é? Mas muitas pessoas, e eu já vi isso a acontecer, começam o seu discurso e somente quando é para fazer a apresentação de algo é que vão ligar o computador ou o projetor. Isso é um erro, até porque há determinados computadores que às vezes demoram muito tempo, ou um projetor demora bastante tempo para aquecer. Tudo tem que estar já feito antes. Apague a luz da sala, se houver necessidade disso, para que as pessoas não se distraem e estejam focadas na mensagem que você quer passar. Faça uma pausa, ou seja, dê tempo ao público para eles poderem ler, para poderem observar as imagens que está a apresentar. Explique o conteúdo do que vai mostrar, mas não se esqueça de olhar para a audiência, para a assistência, para o público. Percorrer com os seus olhos todas as pessoas enquanto dá a explicação. Se você não olhar para as pessoas, elas também não terão, digamos, o dever ou essa responsabilidade de estar focadas em si, no seu discurso. Mas se você o fizer isso, você está a captar a atenção das pessoas para aquilo que você disser. E uma outra dica também muito importante é utilizar um ponteiro luminoso ou, no caso de estar a ser feita uma apresentação através do programa PowerPoint, pode usar mesmo o próprio rato do computador para fazer essa apresentação. Enfim, tudo isto são dicas para que a atenção, o foco, a concentração de quem está a ouvir esteja completamente na mensagem e não na sala, nos colegas, nas outras pessoas, naquilo que está a passar ao redor. São dicas muito importantes. Outras dicas é verifique sempre se o software ou o sistema operativo do computador que vai usar é compatível com o material que você tem. Nem sempre o é. Hoje em dia nós utilizamos bastante variedade de marcas de computadores. Existe o sistema Android, existe o sistema iOS, existem vários sistemas. E nem sempre um programa que funciona na maior parte dos computadores vai funcionar em todos. Então é muito importante saber se o programa que você quer apresentar, o disco onde tem a informação, se é compatível com o programa ou o sistema operativo do computador que irá ser disponibilizado. Assegure-se de que sabe manusear o equipamento. Assegure-se de que todas as ligações estão bem feitas, os cabos ligados, as tomadas, enfim, todas as coisas estão a funcionar como deve ser. Nem sempre é você que faz isso, mas sempre tem que ser você a garantir de que alguém faz isso. Quão importante é que o seu discurso não contenha lacunas, distrações, perturbações, mas seja o mais eficaz possível. Confirme se o ecrã está bem posicionado, virado para as pessoas. Quem diz um computador diz a tela, no caso de ser de um projetor. Ou existe também uma outra ferramenta de apresentação muito importante que é os chamados quadros ou flip charts, que são aqueles quadros grandes que têm folhas de papel. Aí há também muita informação preciosa e importante a adquirir, segredos a ter, a variedade das cores, o tamanho das letras, apontamentos que você pode colocar a lápis de leve nessas próprias folhas, de forma que quem está longe não vê, mas você que está perto, você consegue ver. Essa também é uma forma muito boa e muito importante de comunicar-se com as outras pessoas. Sabe porquê? Porque dá para se interagir bastante com as outras pessoas. As pessoas se tornam bastante comunicativas na sugestão de ideias, seja lá daquilo que for. E quando você registra no flipchart, nesse quadro, nessas folhas de papel, os pensamentos, as dicas, as ideias de alguém, você está a captar, a prender a atenção dessas pessoas. Essas pessoas vão entender que aquele plano, aquele estudo, aquele projeto não é mais o seu projeto, mas passa a ser um projeto de todos, o projeto deles também. Então essas são formas e meios de comunicação
muito boas e altamente eficazes. Vamos deixar então para um próximo programa mais dicas. E outra coisa que eu gostaria de falar brevemente nos próximos programas é acerca da linguagem gestual. Como falar, qual a postura, como se apresentar. Você sabia que a nossa linguagem gestual fala mais do que a linguagem verbal? Pois é, quão importante isso é, mas deixarei isso para um próximo programa. Assim me despeço e com um desejo e votos de bons negócios e muito sucesso. Um bem-aja para todos. Até à próxima.